Muito bem, pessoal. Então, a gente vai nessa aula aprender a usar ou entender como usar o Supabase. Supabase aqui. Supabase.com. Bom, qual que é a ideia desse cara aqui, né? É servir como um repositório ou como um local onde a gente consegue armazenar bancos de dados relacionais, né? Que a gente pode manipular com SQL. Então, eu vou fazer aqui o cadastro. Start é o endereço, né? Start your project. Muito bem, aqui no canto superior. Se você já tiver uma conta, né? Por aqui, você pode linkar com o GitHub, que é o que eu faço, tá? Então, se você tiver um GitHub, linka com o Git, que é mais fácil para você publicar lá. Eu vou começar do zero, então Sign Up Now. Aí, no Sign Up Now, eu tenho aqui chance de linkar, de novo, linkar com o YouTube ou um e-mail, né? Então, eu vou colocar meu e-mail aqui, profivan.ai@gmail.com, e vou colocar uma senha aqui. A regra, né? Uppercase, então uma letra maiúscula, lowercase, caractere especial, então vou colocar aqui um caractere, number e 8 dígitos. Então tem minha senha aqui, só seguir sign up. Aguardar um minutinho. Opa! Password is now be weak. Password é muito fraco, então vou tentar uma outra aqui. Vamos lá. Pronto, sign up. Vamos ver se agora ele vai. Então tem que ter uma senha um pouquinho mais fortinha, né? Aí está pedindo para checar meu e-mail. Eu vou fazer o check-in lá do meu e-mail, tá? Confirmar e volto para cá. Prontinho. No momento que eu confirmo lá no meu e-mail, tem um botãozinho lá, você vai clicar e você vai cair aqui, né? Nessa pastinha para você criar a sua organização. Então eu vou chamar aqui, ó, não vou dar esse nome inteiro não, vou chamar de Ivan aula. Minha organização vai ser Aula Supabase. Eu recomendo que você crie um nome mais interessante do que esse, né? Personal, vou usar para mim, né? Posso colocar educacional, não tem problema, né? E o Free, tá? O Free, ele te dá um acesso, umas 50 mil linhas, 50 mil K, não, 50K, 100 mil linhas, se eu não me engano. Bom, o tamanho é grande, tá? Você tem opções aqui de assinar e tem o grandão aqui, ó, para time, né? No nosso caso, a gente vai usar o Free. E aí, Create Organization. Muito bem, aguardar um tempinho. Geralmente ele é rapidinho, tá? Aí, um projeto. Então, ó, a minha organização é a Ivan Aula Supabase, Free. O nome do projeto eu vou chamar de Ivan Aula Project, tá? Supabase Project. Pode deixar espaço assim, não tem problema, tá? Uma senha. Aí a senha tem que ser uma senha fortona, né? Então eu vou usar a mesma que eu me loguei aqui, mas eu recomendo você colocar uma senha mais forte, né? Sempre uma senha mais forte. Pronto, ó, ficou verdinho. Você pode gerar uma senha e depois copia essa senha, né? Vou até copiar aqui e guardar. Deixa eu inclusive colocar lá num bloquinho aqui. Dá para recuperar a senha depois? Dá. Eu consigo pegar a senha lá dentro de novo, lá da aplicação, tá? Mas eu vou deixar ela aqui, colocando ela do ladinho aqui para não... Pronto. Senha, região, Estados Unidos, deixa eu ver o que mais tem aqui. Norte, Sul da Ásia, São Paulo, São Paulo. Segurança, não precisa, né, essas coisas, né? Depois, quando numa aula mais avançada, a gente, né, entende mais de particularidades aqui do Supabase. Bom, vai criar um novo projeto e aí tá. Então vamos lá. A gente fez a conexão com o Supabase. Muito bem. Agora a gente vai trabalhar a criação de uma tabela aqui no Supabase. Então a ideia é a gente criar uma tabela, preencher com dados para buscá-la lá no Python, né? Ou no ambiente que você quiser recuperar. Então aqui eu tenho uma série de menus, integração, armazenamento, autenticação, e eu tenho o Table Editor. Eu posso fazer as coisas direto pelo Table Editor ou fazer via SQL. Então lá, Table Editor.
Ó, posso criar a tabela por aqui. E aí, nessa hora, eu vou preencher os campos aqui, ó. Eu não gosto muito, tá? Particularmente, de ficar preenchendo assim, tipo formulário. Eu prefiro ter mais liberdade de fazer via SQL. Então, vamos aproveitar e vamos no SQL criar uma tabela aqui usando o comando SQL, tá? Tem que dar uma aumentadinha aqui, deixa eu ver. Acho que não aumenta um pouquinho. Bom, mas acho que dá para enxergar aí. Então, aqui a gente vai usar, aqui são abas, né? A gente vai usar a estrutura do SQL, né? Primeiro o DDL, né? Que é a definição dos dados. Então nós vamos usar aqui o create table, por exemplo, né? Depois a gente vai manipular. Alguns chamam de DML, outros DQL, tá? Mas a ideia é que a gente vai fazer inserção, exclusão. Então vamos chamar essa aba aqui, ó. Deixa eu ver se dá para renomear aqui, deixa eu ver. Em algum lugar eu devo conseguir renomear aqui. Vamos chamar de DDL. Então vamos colocar aqui. Create, vamos fazer uma criação da nossa primeira tabela. Create table, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma tabela chamada lojas para colocar o faturamento das lojas, tá? Antes, deixa eu ver, aqui não vai... aqui. Então, deixa eu ver, botão direito. Aqui, ó, rename query. Então, eu vou chamar essa aqui de DDL. Vou chamar de create, vai DDL, vai. DDL, que eu já sei que são create table... Create... Jesus. Create table, drop, alter, operações de DDL. Pronto. Então, ela vai chamar DDL. Legal. Create table lojas. Aí eu vou criar uma tabela muito simples, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Então, vamos lá. Primeiro o ID da loja, o número da loja. Esse ID eu posso deixar automático ou não. Não é um SQL profundo aqui, é mais para a gente usar lá no Python, né? Então é bem basicão. ID que eu vou usar como inteiro, como int. Tá? Ele tem uma estrutura aqui, caso você se perca, para saber se é inter ou int. E aí tem um negócio bem legal aqui, eu não sei se vai cair, mas por enquanto tá gratuito, tá? Que é essa opção aqui, ó, iAssistant. Então eu vou vir aqui, ó, ele abre uma janelinha, eu vou fechar a query aqui e vou fazer uma pergunta, deixa eu ver, quais são os comandos mais comuns, né, na criação de uma tabela? O SQL aqui, a tabela que está por trás aqui é um PostgreSQL, tá? Então deixa eu perguntar para ele aqui. Ele vai pensar, ele vai dar uma melhorada na questão. Vamos ver, ó, tá me dizendo aqui quais são os campos possíveis, ó. E olha que lindo, ó, os campos numéricos, os campos texto, data, array, enfim, tem um monte aqui, até um exemplo aqui, ó, de uma tabela para praticar. Então, por exemplo, ó, campo inteiro é integer. Então, vamos colocar aqui, integer. Muito bem. Campo... eu vou querer lá, o campo ID para a loja, eu vou querer o nome da loja, eu vou chamar de unidade, né? Unidade que vai ser varchar de umas 50 posições. Vou também querer, e devo colocar tudo maiúsculo aqui, né? Unidade. Então eu tenho o ID, a unidade e o faturamento. O faturamento vai ser texto, tá? Numérico, né? Então eu vou usar ele ao invés de integer. Como eu vou querer ter casa decimal, eu vou usar assim, ó, numeric. Então eu vou até copiar aqui, ó, numeric de 10 posições por 2, tá? Ok? Então, fechei minha tabela aqui. Eu tenho uma tabela de ID, que eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, né? Nem preciso de ID, vai. Só da unidade e faturamento. E aí eu vou dizer o seguinte, eu também vou querer o mês. E o mês, aí sim eu vou dizer que ele é inteiro. Que eu vou, por exemplo, no mês tal unidade faturou tanto. No mês tal unidade faturou tanto. Aí eu posso criar uma sequência melhor ali de pesquisas, tá? Bom, fechei aqui meu assistente. Se quiser, copia isso, tá? Guarda como referência, ó, um exemplo de criação de tabela, copia. Qualquer coisa é só voltar aqui. E aí, feito isso, se tudo estiver certinho,
a gente vai clicar aqui, ó, Run Control, para ele rodar. E aqui embaixo que ele vai dar os retornos, ó. Então, por exemplo, aqui no mês ele deu erro porque eu esqueci de fechar a vírgula aqui, ó. Tá? Então ele fez o seguinte, ele tentou criar, não conseguiu, ele voltou atrás, é o chamado rollback, tá? Ele voltou atrás. Então, eu vou rodar aqui de novo, agora que eu corrigi. Ah, outra coisa, não deixe selecionado, tá? Porque ele roda a seleção, então ele vai dar erro. Então eu vou tirar a seleção daqui, ó, colocar a vírgula aqui para continuar, né? A vírgula seria o seguinte, é como se eu tivesse isso aqui, ó, tá? Então a vírgula indica que eu estou continuando, por isso que ele reclamou ali. Agora sim, vamos tentar aqui, Run Control. Quando tudo dá certo, ele vai dizer, olha, deu sucesso, nenhuma linha retornou porque a tabela foi criada. Se a gente ver aqui em Table Editor, ela deve estar aqui, ó, lojas. Quando eu clicar aqui, eu já tenho condição de colocar os dados, tá? E aí olha que legal, ó, eu posso inserir né, individualmente, linha a linha, colocar a coluna, né, aí é o Alter Table, eu estou alterando as colunas, ou eu posso fazer a carga de um CSV, que é bem mais prático, tá? A gente pode criar um CSV e subir os dados para cá, que é o que a gente vai fazer no próximo momento aqui. Muito bem, então vamos fazer o insert aqui. Eu vou fazer um manual aqui, insert row, tá? Então, unidade, por exemplo, eu vou chamar unidade da Bahia, faturamento foi 12.500,00 ou ponto 00, vamos ver se está no formato, vou colocar ponto 10, formato americano, com separador milhar, né? E o mês, vou colocar mês 1. Vamos tentar incluir, vamos ver se ele dá algum erro aqui no ponto. Save. Vamos olhar a tabela lá, o que ele trouxe. Não, faturamento, ponto 10, legal. Então ele está permitindo, o separador é o ponto. Bacana. Posso vir aqui, posso deletar, tá? Então eu posso, vou deletar. Então eu posso incluir, enable, não primário, add primary key, preciso colocar uma chave primária lá. Eu não vou colocar chave nenhuma não, vou deixar a Bahia aqui, tá? Não vou tirar ela não, porque se eu tiver que fazer chave primária, eu vou ter que alterar a tabela, incluir, não é necessário. Essa tabela não precisa de chave primária. Bom, então eu vou fazer o seguinte, agora já que eu inseri um a um, a gente pode inserir um a um, né, dado um trabalho, eu vou fazer a inserção via CSV. Então eu já puxar aqui, eu já deixei um CSV aqui salvo, ó, faturamentos, tá? A primeira linha é o nome das colunas, e aqui eu tenho, ó, São Paulo, São Paulo, São Paulo, 3 meses, Rio, Minas, São Paulo, Rio, Minas, só vou até o 5º mês. Não coloquei nenhum decimal aqui, mas ele está salvo. Bom, então eu vou fazer aqui um import, upload, e vou fazer um browse aqui para buscar. Então ele está aqui em documentos. Aqui, faturamentos, ele é um CSV. Aí, se por acaso, nesse momento, houvesse alguma incompatibilidade de campos, por exemplo, se você tivesse colocado um campo a mais no arquivo, né? Por exemplo, tivesse colocado aqui uma coluna a mais, sei lá, xxx, e ele não encontrasse na estrutura da tabela, no esquema da tabela, essa coluna, ele ia reclamar, tá? Então, se ele não reclamou até agora, é um bom sinal, é sinal que as colunas bateram, os valores estão aqui, é só fazer um import data. Vamos ver, adicionando 17 linhas, olha lá, 17 linhas preenchidas. Então, a gente aprendeu a fazer o quê? A fazer o insert de várias linhas aqui. Então, estou considerando que você já tem uma tabela aqui, tá? Uma tabelinha chamada lojas, enfim, e que você já fez a criação dessa tabela, né? E agora a gente pode fazer algumas brincadeiras aqui, por exemplo, select todos os campos da tabela lojas, por exemplo, tá? Então esse é um bom lugar para a gente fazer alguns testes aqui, ó. Tabela loja, somente quando o campo mês for maior do que ou igual a 3, tá? Ou o campo for igual a 3. Então só quero do terceiro mês. Ele só vai me trazer retorno do terceiro mês. E que a unidade seja igual a Rio. Então só quem for do Rio. Vamos trazer só de unidade igual a no limit.
coluna Rio. Espera aí. Ah, provavelmente é aspas simples aqui. Vamos ver. Porque Rio não é unidade, Rio é texto, né? Então, não usar aspas duplas. Legal. Aprendi mais uma aqui. Então, aqui tem um select. A gente, no curso de SQL específico, a gente explora mais, né? Mas eu já consigo fazer filtros, né? Deixa eu descer aqui. Filtros com condições. Por exemplo, ordenação, order by unidade. Aí ele vai me trazer todos os meses, ó. Tem até aquela Bahia que está sobrando lá. Vamos deletar essa, vamos ver se ele aceita o delete aqui. Delete from lojas, where unidade igual a BA. Vamos ver se ele aceita o delete de SQL. Tem potencial, né, destrutivo, sim. I know. Aparentemente deu certo, então vamos tentar voltar aqui, vamos ver se ele tem um Ctrl Zzão aqui, tem, vamos ver se agora volta Bahia ou ele apagou mesmo. Ó, legal, por Minas, ó, se eu quiser, ao contrário, né, forma decrescente, coloco um desk aqui, aí começa por São Paulo, então nossa tabela está criada aqui, a gente pode fazer é um bom momento para você fazer testes e select aqui, né, mas o importante é, ela foi criada, tem dados, eu quero levar ela lá para o Python e transformar ela num data frame para manipular ela lá, tá bom? Então essa parte do Supabase de criação de tabela, deixa eu voltar aqui, criação de tabela e manipulação dos dados e no Table Editor a inserção, eu acho que a gente cumpriu aqui, é só tomar cuidado com as regrinhas, tá? Aqui ele atualizou, tirou Bahia, legal? Aí na sequência a gente vai olhar como fazer a leitura lá no Python. Vou usar o Colab, inclusive, para fazer ele mais fácil. A gente vai no Colab, instancia a biblioteca que lê o Supabase e faz a leitura de lá desses dados aqui. Legal? Muito bem, então eu abri aqui um Colab, tá? Quem nunca viu o Colab, né? Vai no teu Google aí, digita Colab, né? Você vai receber aqui, ó, Colab do Google, aí você se inscreve, né? É só usar qualquer conta Gmail sua, tá? É um ambiente bem legal, potente, dá para fazer bastante coisa aqui. Não é um ambiente profissional, assim. Se você for trabalhar com análise mais pesada e tal, eu recomendo ir lá para o Visual Studio e fazer as coisas lá, tá? Porque, primeiro por volume, você ter os dados baixados, aqui os dados são públicos, né? Então lá é mais... Né? Por outro lado, aqui você tem um ambiente gratuito com IA, com autocomplete, que é bem legal. Eu não subestimo o Colab não, ele é bem legal. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o import da biblioteca do Supabase. Então vamos lá. Import, minúsculo, né? Import, import, ó, pip install, e o nome dela é Supabase mesmo, Supabase, tá? Feito isso, Ctrl Enter ou clicar aqui, ó, para ele fazer a conexão. Se tudo der certinho, ele simplesmente vai voltar aqui para baixo, ó. Então aqui ele vai fazer todo o histórico, né? Ó lá, tá baixando, biriri bororó, fez, ó, a instalação da última versão, terminou, pode limpar aqui a saída, vem aqui, ó, 3 pontinhos, limpar saída. Bom, aí agora vamos fazer passo a passo mais um código aqui. Vamos fazer primeiro, o que a gente vai fazer conectar, né? Fazer a conexão. Então, vou fazer aqui, ó. Colocar um texto aqui. Asterisco, asterisco, conexão. Asterisco, asterisco é para deixar ele maiorzão aqui, então tem que estar grudadinho aqui. Conexão, conexão. Bem legal, ficou grandãozão, né? Quanto mais asterisco aqui, ó, ou menos, né? Maior o texto ali, ó, tá? Então, se eu deixar maior, menor, vou colocar 3 aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ficou... Não, que não pegou, não. Enfim, deve ser alguma coisa assim. Conexão. Aí aqui, a gente tem... Deve ser outro código aqui, eu não me recordo agora, não. O pessoal que mexe aqui bastante vai saber matar isso logo rapidinho. Aí o próximo código aqui, vamos lá, código. Vamos colocar o código... Então, a conexão vem para cá. Deixa eu arrastar ela aqui para baixo. Colocar ela mais para baixo aqui.
Ô, desgraça. Vamos colocar aqui, vai. Conexão. Perdendo tempo com isso aí, não. E aqui eu posso apagar essa pitomba aqui. Pronto. Então aqui, vamos lá, conexão. Vamos fazer duas coisas. Nós vamos criar uma variável para receber o endereço. Lá no Supabase a gente tem um projeto, né? Então aqui que a gente vai colocar o endereço do projeto. Então, vou deixar aberto aqui. E a gente vai precisar trazer uma chave de lá, uma API Key, né? A gente pode fazer a conexão tradicional, dbhost, colocar o host, usuário, senha, porta, né? Ou a gente pode buscar pela chave. Então, acho mais fácil pela chave aqui, mas tem questões de privacidade e tal, de segurança de código. Então, talvez esconder a chave numa variável aqui, né? Tem um cara aqui ó, chamado secrets. A gente pode olhar isso mais para frente, tá? Esconder a chave num secret ali. Mas eu vou deixar a chave assim, aberta, não tem problema nenhum. Bom, feito isso, a gente tem que chamar o Supabase e fazer, Supabase, né? Fazer o create ponto client aqui, tá? E aí, nesse client, a gente vai passar a URL, que é o endereço, né, e a chave. Só que para tudo isso acontecer, a gente vai fazer o import do Supabase. Então, assim, ó, from, lá do Supabase, a gente vai fazer o import do create client, que é exatamente esse cara que eu estou usando aqui embaixo. Então, essa função create client aqui é a que vai fazer a chegada. Então, vai pegar esse endereço, vai passar essa API Key e se conectar, tudo maravilha. Tanto que se eu rodar agora, vamos ver, rodar aqui. Supabase URL as required. Não tem URL, está reclamando aqui que ele não chega, né? Porque não tem a URL. Até aí já sabia, né? Bom, então, feito isso, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai lá no Supabase para pegar a URL aqui, tá? Então vamos lá. Muito bem, ó. Voltei aqui no Supabase, então aonde que eu vou encontrar esses dados? Aqui, ó, Project Settings. Aqui eu tenho General Data API, ó, a URL do projeto, essa aqui, ó. Copia, né? E vamos colocar lá. E aí depois, ó, em API Key, a gente copia, coloca lá na URL, depois a gente vem aqui em API Keys e pega essa aqui, ó, essa pública, tá? E copia essa pública e coloca lá, tá bom? Então vamos colocar lá os dados aqui. Muito bem, então coloquei aqui a URL, a chave, Supabase Create Client, vamos rodar aqui. Tum. Bom, foi rapidinho, né? Fez a conexão. Agora o que a gente precisa fazer é a leitura dos dados, né? Então vamos lá. Texto... Tururu, leitura dos dados, ou da tabela, né? O nome que você achar melhor. Então, vamos tirar isso aqui daqui. E vamos colocar aqui para baixo. Pronto. Leitura, é só clicar ali, né? Vamos lá, leitura dos dados. Então, eu vou chamar, sei lá, dados. Dados vai ser, ou tabela, né? Vou chamar de lojas. Lojas vai ser igual a supabase.table, aqui, ó, table, tá? Aí vou abrir aqui, vou pegar o nome da tabela, que chamei de lojas, né? Ponto select. Select, aquela instrução select nossa lá. E aqui, como eu estou usando uma API que é do Supabase, o select aqui você vai colocar o que você quer do select aqui, ó. Então, por exemplo, colocar asterisco, ele vai trazer só. Ele vai ter todos os registros, né, todos os campos e registros, tá? Se eu quiser fazer mais um filtro, colocar um where, um order by, aí eu vou ter que expandir um pouquinho mais esse select. E para terminar, o execute, que é a instrução que faz a execução. Então o que eu estou pedindo? Ó, execute um select asterisco na tabela lojas, que está aqui nessa conexão chamada Supabase. Aqui é o seu connection, é o seu com, tá? Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada dados que vai ser o lojas.data. Então, lojas é para eu receber a tabela e isso aqui está me trazendo para o Python. Quer ver? Eu vou imprimir aqui lojas para você entender. Ó. Tum. Ele vai devolver aqui embaixo, ó, tá vendo o formato? Ó, né? Adicionar JSON aqui e tal.
Agora eu vou fazer assim, ó, data ou dados, né, igual a lojas.data. E vou pedir para ele aqui dados. E vamos rodar aqui, ó. Olha o formato que vem, tá vendo? Já vem um dicionário bonitão. Então ali veio o JSON e aqui veio o dicionário. E com esse dicionário a gente consegue fazer a transformação para um data frame, para trabalhar melhor. Aí a gente vai precisar do Pandas, da biblioteca Pandas, né? ASPID, tradicional. E vou criar um data frame lojas, que vai ser igual a pd.dataframe, dataframe de quem? De dados, que foi esse cara aqui. Então aqui eu tenho o dicionário, isso aqui vai transformar esse dicionário num data frame. E vou mostrar, df lojas, como é que ficou. Turum. Opa, alguma coisa, something happened. Something happened in your operator. O seu operador errou aqui. Data frame. Data frame é maiúsculo, por isso que ele reclamou aqui, ó, data frame e tal. Então, pronto. Opa, Pandas data frame. Frame F maiúsculo também. Então, D e F. Aí, ó, que bonitinho, ó. E aí já tem, na maravilha, né, dos Copilots, eu já tenho gráficos de sugestão, código. Vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos ver rapidinho. O que é isso aqui? Numa tabela interativa. Nossa, é muito louco isso aqui. Eu posso digitar? Acho que não, né? Não dá para digitar aqui. Deixa eu ver. Nossa, é muito louco isso aqui. Deixa eu voltar de novo aqui. Aí eu posso transformar num gráfico, vamos ver. Sugestões de gráfico. Vai acabar com o meu trabalho. Nossa, já vai acabar com o meu trabalho. Distribuição. Aqui, ó. De categoria. Vamos ver essa categoria. Puta, ele já me dá o... Desculpa a palavra. Me dá o código inteiro. Aqui é muito demais isso aqui, né? E eu tenho aqui, deixa eu ver, um código. Aviso de privacidade. Tururum. Ele me ajuda a criar um código melhor aqui. É sensacional. Mas enfim, a ideia da nossa era fazer a conexão. Aí, a partir desse momento, vamos fazer um teste. Se eu for lá no Supabase e incluir alguém, será que ele vai mostrar? Então vamos fazer aqui, ó, um print dflojas.tail. Vamos ver, um tail aqui. Os últimos 16 aqui. Então o último que tem é Minas 5, né? Aí eu vou lá no Supabase e vou incluir um lá, um Minas 6. Vamos ver. Voltei aqui, ó, table. Aí eu vou vir aqui na tabela lojas e vou inserir uma linha. Vou colocar aqui, pode ser Minas. Minas, faturamento de 66 mil. Vou crescer aqui em Minas. 66 mil no mês 6. Ou só 6. E vou salvar. Vamos ver se ele atualiza aqui já. Então deve estar aqui no final. Opa, aqui já está atualizado. Agora vamos olhar lá no colapso. Então vamos lá. Esse import pandas eu não posso isolar, né? Eu vou tirar ele daqui, ó. Aliás, eu vou tirar isso aqui daqui. E vou colocar mais um código, para não ficar toda hora tendo que fazer o import pandas, né? Eu vou rodar só isso aqui. Só que se eu rodar isso aqui, esse dados ele está materializado, né? Então vamos ver o que acontece. Ó. O tail é o último. Eu tenho que fazer a leitura para popular isso aqui. Vamos tirar aqui. Vamos tirar o... Vamos só popular. Populei. Vamos ver agora. Ah, olha que legal. Ó. Tá, então é automático. Se eu deixar num timer aqui rodando, ele consegue pegar as últimas atualizações lá da tabela. Legal? Então a gente viu aqui, ó, como conectar, como criar uma tabela, como vir aqui no Python, como ler essa tabela. A partir de agora, como a gente tem os data frames criados, né? Como a gente tem aqui df lojas, como a gente tem o data frame criado, a gente pode no Python fazer as nossas considerações, estatística média, moda mediana por estado, os estados que mais faturam, o mês que teve mais volume, aí a gente brinca aqui, tá bom? Até a próxima, galera!